quero, então, agradecer pela oportunidade em falar de um tema que é visto apenas no viés migratório, quando, na verdade, como bem ressaltou o nosso querido professor Julian, ele tem uma relação umbilical ao direito de família. Ou seja, essa temática do reagrupamento familiar, indiscutivelmente, é aquela temática que que não deve ser vista tão somente no plano da imigração, mas também no plano familiar. Então, essa interseção, ela gera para a gente uma necessidade de fazer reflexões um pouco mais profundas. E sem delongas, e evidente aqui já pedindo escusas para não entrar e por não entrar em controvérsias que, sem dúvida nenhuma, repousam sobre o tema, eu quero já avançar, porque o tempo é curto, e eu quero deixar aqui algumas palavras para que nós possamos, então, refletir depois com os pormenores que a particularidade do tema nos exige. Com efeito, meus caros amigos, quando nós falamos de família, nós nos lembramos que a família é uma instituição sagrada. De modo que é fácil, por exemplo, afirmar que os laços da família, como disseram as minhas antecessoras, com muita veemência e propriedade, esses laços são fortes e eles não podem simplesmente ser negligenciados ou simplesmente interpretados de uma maneira muito perfunctória, superficial. Para se ter ideia do que estamos aqui a falar, antes, inclusive, de falarmos de preceitos jurídicos, o livro sagrado da Bíblia, ele é recheado de exemplos que versam sobre a família. Mas a ordem jurídica também acentua a importância que deve ser deferida a este instituto tão importante. E aqui eu avanço. Já foi comentado aqui por todas as minhas antecessoras, é unânime, então, falarmos aqui de direito de família no âmbito da Convenção de Haia, é fato. Agora, podemos ir além. Podemos falar, por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lá no artigo 16, eu faço questão aqui, deixe-me só abrir aqui pronto. Ela fala de uma forma clara, eu quero repetir aqui, ipsiliteris, para não faltar uma vírgula sequer. Diz assim a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 16, no número 1. A partir da idade núbil, o homem e a mulher têm o direito de casar e de construir família, sem restrição alguma de raça, nacionalidade ou religião. Durante o casamento e na altura da sua dissolução, ambos têm direitos iguais. Estamos falando aqui do Instituto Família. Segundo item do artigo 16, o casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno convencimento dos futuros esposos. E, por derradeiro, o terceiro item do artigo citado, a família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção desta e do Estado. E aí, com essa terceira perspectiva do artigo 16 da Declaração Universal, nós podemos caminhar para os preceitos constitucionais, já que ela fala que a família ela tem que ter a proteção da sociedade e do Estado, porque ela é um elemento fundamental da sociedade. A sociedade é um componente, né, do Estado. Então, vejamos, é óbvio que existem outros instrumentos internacionais que versam sobre a família. Aqui eu estou sendo bem cirúrgico para não nos alongarmos muito a fim de que eu possa falar sobre a questão do reagrupamento familiar. Mas eu não poderia passar para a próxima parte da minha fala sem antes trazer, por exemplo, dois preceitos constitucionais de relevo. Por quê? A instituição é tão especial que as constituições, no geral, elas reservam um espaço em seus textos solenes para arraigar a deferência ao Instituto Família. Vejam que coisa relevante. O artigo, por exemplo, 226 da Constituição da República Federativa do Brasil, ele preceitua de uma maneira cristalina que a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado.
Não muito distante disso, porém, um pouco mais analítica, está a redação do artigo 67 da Constituição da República de Portugal. Ele diz, de uma forma também clara, a família como elemento fundamental da sociedade. Lembram do item 3 do artigo 16 da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Ó, elemento fundamental da sociedade. Está lá no artigo 66 da CRP. Tem direito à proteção da sociedade e do Estado. E mais ainda, e a efetivação de todas as condições que permitam a realização pessoal, se não me falha a memória, ou é personalíssima, acredito que seja pessoal, dos seus membros. Vejam que importância, então, é o Instituto da Família. Pois bem, o meu foco agora, então, nessa segunda parte da fala, após essas considerações iniciais de caráter fundamentalista, até para a gente entender a minha proposta de reflexão, né, no terceiro e último ponto da minha fala, por isso são 3 partes, né, que acabam gerando, sem dúvida nenhuma, uma simbiose para que a nossa reflexão possa, de fato, ser um pouco mais pormenorizada. Nós temos que estabelecer esses parâmetros. Por quê? Por que esses parâmetros são importantes? Porque quando nós olhamos para a lei, e aqui eu vou focar na lei número 23 de 2007, tá, da República Portuguesa, que é a lei que estabelece o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território português. Por que isso? Porque eu quero deixar registrado que o reagrupamento familiar é, de fato, um direito do imigrante, ok? O imigrante, ele tem o direito, então, de ter a família dele com ele. Quando nós, por exemplo, eu sou um imigrante hoje em Portugal, quando, então, nós fizemos um planejamento para que a nossa vinda para Portugal fosse feita de uma forma que não houvesse percalços, é óbvio que nós pensamos na família, né, como um todo, e não de forma isolada. Então, é certo afirmar, meus caros amigos e amigas que estão aqui conosco até o momento, que o reagrupamento é um direito do imigrante, isto é, do próprio titular que está realizando o processo de imigração. O titular do direito, eu vou falar novamente, de uma forma diferente, o titular do direito ao reagrupamento é aquele que adentra no território estrangeiro para nele residir com vistas, com fins de trabalho, com fins de estudo, com fins de investimento, enfim. Mas é o próprio sujeito que imigra que é titular do direito ao reagrupamento familiar. Para deixar isso mais categórico ainda, a própria Lei 23, ela fala isso de uma forma clara também. Nós vamos lá no artigo 98, e aqui eu faço questão também de citar sem, deixe-me só abrir, pronto, sem faltar uma vírgula sequer, porque eu preciso fazer alguns comentários exatamente sobre a literalidade do texto normativo. Então, o número 1 do artigo 98, são 3 números, o artigo 98 tem 3 números lá, 1, 2 e 3. Eu vou ler o número 1 aqui primeiro. Ele diz o seguinte: o cidadão com autorização de residência válida tem direito ao reagrupamento familiar com os membros da família que se encontrem fora do território nacional, vírgula, que com ele tenham vivido noutro país, vírgula, que dele dependam ou que com ele coabitam. Ou dependa ou coabite. Independentemente de os laços familiares serem anteriores ou posteriores à entrada do residente no território, né, aqui no caso, território português. Então, vejam, eu venho para Portugal e quero fazer o reagrupamento da minha família. É um direito que eu tenho, né, de conviver com a minha família, que é um elemento fundamental da sociedade e merece proteção especial do Estado. Não podemos esquecer
característica fundamental, né, do Instituto Família. Então, vejam, é possível, então, requerer, perante, por exemplo, o Consulado, né, Geral de Portugal, o visto D6. Regra geral não se faz assim, eu vou explicar o porquê, isso está no item 2, no número 2 do artigo 98. Mas veja assim, é exatamente o visto D6, né, que é que gera, então, dentro do pedido formulado, considerando aí as regras gerais do visto, o reagrupamento familiar. Então, ele deve ser pedido pelos membros da família enquanto eles ainda não estão em Portugal, porque o visto vai ser o bilhete de entrada, então a pessoa não está em Portugal ainda, a esposa, o filho, né? Ou, ao contrário, o marido, não está em Portugal ainda. Então, ele pede o D6 lá onde ele está, né? No caso, o Brasil, por exemplo, e aí sim ele entra já com esse visto de reagrupamento familiar, com agendamento, enfim, tudo mais. Agora, por que você disse, Fagner, que regra geral isso não acontece, né? Vejam, porque existe o item 2 do artigo 98. E volto a dizer, não vou entrar em controvérsia se está certo, se está errado, se é legal, se não está legal, se é regular, se não é regular. Não é o meu foco aqui hoje. Tá? Eu só estou trazendo à baila os preceitos normativos para clarificar exatamente aquilo que eu vou propor ao final, considerando a nossa base fundamental da família. Então, seguindo aqui o raciocínio, o que diz o item 2 do artigo 98? Ele diz o seguinte: nas circunstâncias referidas no número anterior, é igualmente reconhecido o direito ao reagrupamento familiar com os membros da família que tenham entrado legalmente em território nacional. Então, quer dizer, eu tenho que ter entrado legalmente no território nacional. Ah, Fagner, eu não tinha o visto D6, mas você entrou legalmente lá, não foi ali, né, de forma furtiva, não se entrou no território português de uma maneira furtiva, né, de uma maneira ardilosa, não, entrou de uma maneira legal. E que dependam ou coabitem, né, a mesma regra anterior, dependam ou coabitem com o titular de uma autorização de residência válida. Então, aí poderia já requerer o reagrupamento, estando, portanto, em território nacional, desde que a entrada tenha sido legal, tá? É indubitável que devem ser cumpridos os requisitos estabelecidos em lei, como, por exemplo, o comprovativo de alojamento, os meios de subsistência, etc., reticências, né? São alguns requisitos que a lei estabelece para que haja, portanto, a concessão. Já estou me encaminhando aqui para o final, tá? Confesso que gostaria de falar mais 40, 50 minutos, mas o nosso propósito hoje é um pouco diferente. Quem sabe uma outra oportunidade. Agora, quem são esses membros, né, familiares? Eu poderia ficar aqui citando os vários que estão elencados lá no artigo 99 da lei, né, número 23 de 2007. Então, minha sugestão, anotem o artigo 99 da lei número 23 de 2007, façam depois a leitura e vocês vão perceber quem são os membros, né, de uma família que podem, portanto, sofrer com o reagrupamento, sofrer não no sentido pejorativo, né, o pleito de reagrupamento familiar, né, pelo titular do direito, ou nas mesmas condições, aqueles que vão conviver dentro do âmbito familiar no que toca ao reagrupamento. Então, assim, tem um outro contexto que vale a pena destacar, que é o refugiado. Esse está no item 3 do artigo 98. O refugiado é aquele que assim é reconhecido, né, nas leis do asilo, e a lei fala isso claramente, ele tem direito ao reagrupamento familiar com os membros da sua família que se encontrem no território nacional ou fora dele, sem prejuízo das disposições legais que reconheçam o Estatuto de Refugiados aos familiares. Então, isso é uma regra, né, diferenciada, ele também tem o direito, observando aí os requisitos legais, sem prejuízo de outros direitos que venham a ser reconhecidos a ele e aos seus familiares no Estatuto próprio. Agora, é evidente que há algumas nuances e diversas particularidades. Eu não posso deixar de afirmar isso, senão estaria sendo leviano. Mas, como o tempo é exíguo, a minha ideia, na verdade, era não adentrar muito no caráter procedimental, tá? Mas sim trazer esse contexto
do fundamento do direito de família, do que é efetivamente o reagrupamento, e agora fazer uma proposta para vocês. Qual é a nossa proposta? É que, às vezes, na grande maioria das vezes, esse tema é visto só como um direito subjacente à imigração, e não é. É um direito afeto à família propriamente dito. E é muito mais, inclusive, né, se eu entender essa interseção entre a imigração e a família como um elemento muito mais do que fundamental. E aí deixa então a minha reflexão. Será que a catalogação do reagrupamento como um direito do imigrante, ele não é um dos grandes direitos humanos que o indivíduo tem? E se for, merece o nosso aprofundamento. Porque, além de tudo que nós falamos, se eu conseguir, de fato, perceber, ter essa visão de que estamos falando de um dos direitos humanos do indivíduo, certamente o nosso olhar vai ser muito mais humanista no trato do reagrupamento familiar, em razão da própria natureza do instituto que nós estamos aqui a comentar.